sou a Mariana. E eu sou a Márcia. Estamos aqui no bairro de Santa Felicidade, numa região de preservação ambiental para o trabalho de pragas, específico de frutos cítricos. Vamos pegar coletas para levar para análise. Estamos aqui em outro pé de limão e encontramos sintomas de folhas enrugadas. E achamos um foco de pulgões pretos e levaremos para análise. Aqui temos manchas pretas nas folhas e uma outra praga que a gente achou, que é um inseto branco, esbranquiçado, que coletaremos e vamos levar para análise. Nós estamos aqui em Santa Felicidade com a dona Anita Bonetti, que ela é que produz aqui nessa área, e nós vamos falar um pouquinho sobre os citros. Dona Anita, faz tempo que você produz aqui? Faz 8 anos, mais ou menos. Uhum. E essas árvores, foi você mesmo que plantou? Como que foi? Pode contar um pouquinho pra gente? Foi sim. Algumas nasceram natural por esse terreno estar sendo cultivado há muitos anos atrás, daí formou aquele mato, capoeira que chamam, aí ficou a sementinha, aí nasceram. Alguns eu plantei, que não é esse aqui, não é o caso desse, é o outro. Faz 8 anos. E tá produzindo as frutinhas já há 5 anos, mais ou menos. Uhum. E quais são as espécies que a senhora tem aqui? Eu tenho esse aqui, que é o limão rosa, e lá tenho plantado o limão Tahiti. Quantos pés de frutas a senhora tem? Uns 15 a 20 pés de frutas. Uhum. E a senhora percebeu que eles tinham umas praguinhas, estavam doentes ou não? Ah, eu percebi sim, inclusive essas, não sei se é fungo que seria isso aqui, que não deveria ter, né? Eu conheço isso, eu não deveria ter isso aí, mas eu não me importei muito, deixei. E a senhora faz adubação, usa algum produto químico ou não? Não, aqui eu nunca coloquei produtos químicos nenhum. É só o adubo natural. Esse adubo, por exemplo, que eu ponho é o adubo dos resíduos da própria planta, que eu deixo secar, depois eu quebro, bato ele, misturo com a terra e adubo nos pés de fruta e também das alfaces. A senhora percebeu queda na produção ou queda na qualidade de fruta? Não, ele produziu da mesma forma que estava produzindo outros anos também. E o fruto eu vejo na casca só, na folha. E qual que é o destino da sua produção? A produção geralmente é para família e alguns amigos, e se perde bastante aqui também. Então nós agradecemos a disponibilidade da dona Anita por nos receber aqui, tá? Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço a vocês por vocês virem conhecer os meus produtos e até divulgar para a gente ter umas melhoras nas plantações. Durante nossas pesquisas, nós encontramos algumas pragas e inimigos naturais. O pulgão preto, a larva minadora, cochonilha e, como inimigo natural, o louva-a-Deus, e encontramos também joaninha e encontramos aranhas também. O pulgão é um inseto pequeno com aproximadamente 2 milímetros de comprimento. Os adultos são ápteros, possuem o corpo de cor castanha escura e brilhante, quase preto. As antenas possuem regiões escuras e pálidas intercaladas. Possui-se fúnculo negro, protuberantes e cauda com cerdas. As ninfas são de cor castanha amarela. É uma das pragas mais sérias para a cultura dos citros, principalmente devido à sua eficiência em transmitir citros, tristeza, clusterovírus, o vírus da tristeza dos citros. A espécie alimenta-se de partes novas da planta, incluindo folhas e botões florais. No caso de não haver áreas propícias para a alimentação, as colônias produzem machos alados para colonizar novos locais. A dispersão também ocorre com o auxílio do vento. Se alimentam sugando a seiva da planta. A reprodução, na maior parte das vezes, ocorre de maneira partenogenética, quando as fêmeas dão origem a outras fêmeas vivíparas.
Em condições favoráveis, o pulgão multiplica-se muito rápido. Os pulgões que se caracterizam por viver em colônias associados a formigas que se alimentam do líquido que secretam. Os danos ocasionam o encarquilhamento das folhas, como também o aparecimento da fumagina. A fumagina consiste em vários fungos que produzem uma película escura e esporos. Esses fungos crescem em melados ricos em açúcar produzidos por insetos sucadores de seiva, ocasionalmente em exudados açucarados produzidos pela própria planta. O pulgão excreta uma mela que favorece a formação de fumagina que cobre a superfície foliar. Philocnistes citrella. Seus ovos são bem pequenos, medem de 0,2 a 0,3 milímetros. São de cor amarelada e opaca quando próximos à eclosão. O tamanho da larva varia entre 2 e 3 milímetros de comprimento. São translúcidas e de cor semelhante à das folhas. Os adultos são mariposas pequenas, com 4 milímetros de envergadura. São de cor branca, com pelos de coloração branca prateada, brilhantes e plumosas. As asas anteriores são estreitas, com uma mancha preta na região apical. O ciclo de vida dura de 11 a 32 dias. Em temperaturas mais altas, o ciclo tende a demorar menos, podendo chegar a 12 ou mais gerações anuais, colocando cerca de 48 ovos. Os ovos são depositados na face dorsal e ventral da folha e também nos caules tenros. Assim que nasce, a larva começa a cavar galerias irregulares nas folhas para alimentar-se. Essas galerias aparecem inicialmente como um pequeno risco de coloração branca e posteriormente formam um zigue-zague mais largo. Quando chega a época de impupar, a larva dobra a margem ou a parte mediana da folha para formar uma câmara pupal. Devido à alimentação da larva, a área foliar é reduzida pela presença de galerias e manchas. As folhas não desenvolvem-se normalmente. O crescimento é retardado, surgem áreas atrofiadas e ficam com aspectos de amarrotadas, reduzindo a produtividade da planta. Devido à sua preferência por vegetações novas, o controle deve ser iniciado na primavera, quando é observado o estágio inicial das brotações, período de desenvolvimento da lagarta. Nós estamos aqui com o professor Mauro Brasil e ele vai dar algumas explicações sobre as pragas dos cítricos que nós encontramos. Então, no caso do pulgão preto, o que seria indicado a ser feito? Olha, o pulgão preto ele é problema numa determinada fase durante o ciclo cultural dos cítricos. Em que fase? A fase de brotamento. Normalmente acontece ali depois do inverno, em regiões que tem um inverno mais rigoroso, ou quando se inicia um novo ciclo produtivo, onde o pulgão vai encontrar aí brotações, que é o local que ele mais atinge a planta. Então, quando o produtor ele percebe que está tendo problema, você atinge um nível de dano econômico, uma solução, uma medida imediata é a aplicação de inseticidas. E é bastante eficaz. Normalmente o produtor não precisa nem repetir a aplicação, a não ser que depois da aplicação venha uma chuva forte, alguma coisa assim. E um nível de controle para entrar com inseticida? O que o produtor avalia é mensurado visualmente, tá? O que o produtor normalmente ele utiliza. No caso do pulgão, a prática mesmo que o produtor faz é ele percebeu que o pulgão ele está na área e já está visualmente percebendo esse dano, aí ele entra com inseticida. Já entra com inseticida. E no caso da minadora, aí também é detectar? Também. Tanto a minadora quanto o pulgão, normalmente elas atacam a mesma fase. Essa fase aí, que é uma fase de brotação, que é uma fase importante. É uma fase importante, é a fase que a planta está renovando o seu dossel produtivo. Então, e é bastante preocupante para o produtor, para o citricultor essa época. Então, percebeu-se a presença dessas duas pragas na área, nesse momento, que é normalmente quando vai ser preocupante, ele já entra com inseticida.
Numa outra fase, final de ciclo, acabou de colher a fruta cítrica, se ele perceber o ataque, ele não vai entrar com inseticida, porque é uma fase de final de ciclo, né? Ele está terminando o ciclo cultural, normalmente ele não vai entrar com inseticida. Não tem a necessidade, que não vai ter o prejuízo. Sim, porque a planta agora ela vai ficar no momento aí de pouca atividade, não de repouso, mas então é um momento menos ativo para a planta. As cochonilhas possuem corpo com forma e coloração variáveis e comprimento entre 0,5 a 35 milímetros. Algumas espécies apresentam um corpo recoberto por cera. São insetos que podem se reproduzir sexuada ou partenogeneticamente. As fêmeas adultas são sempre ápteras, possuem cabeça, tórax e abdômen completamente fundidos e podem ser ápodas em algumas famílias. Os machos, ao contrário das fêmeas, são alados, possuem clara divisão do corpo em cabeça, tórax e abdômen, além de terem suas peças bucais atrofiadas. As ninfas de primeiro instar são móveis e semelhantes em ambos os sexos. Podem se dispersar passivamente pelo vento, pela água, pelos animais e pelo homem. A dispersão ocorre principalmente devido ao comércio agrícola, transportadas com mudas ou raízes, frutos e flores de suas plantas. As cochonilhas podem ser encontradas sobre quase todas as partes do hospedeiro, incluindo folhas, galhos, troncos e raízes. Podem prejudicar a planta não só de forma direta, através da sucção da sua seiva, quanto de forma indireta, inoculando substâncias tóxicas e transmitindo micro-organismos, sendo que as fêmeas são as principais causadoras dos danos, passando toda a sua vida sobre a planta hospedeira. Além disso, a mela que elas eliminam atrai formigas e propicia o desenvolvimento de fumagina. Cochonilhas, que é uma farinha. E ela, o nível de infestação dela, não está em a planta toda aí, normalmente ela é bem preocupante. Então, tá? é essa daqui que deve estar fazendo toda essa Pode ser. Essa Pode fumagina. ser, tá? Porque ela coloniza todas as partes da planta, né? Desde folhas, ramos, né? Ramos novos, ramos maduros, frutos também. É a hortésia, tá? É uma fase da hortésia. É uma cochonilha. E também pode produzir toda essa fumagina. Sim. Então, ali nós teríamos já 2 cochonilhas produzindo esse nível de... Sim. Então, daí se explica toda essa fumagina, pegando as cochonilhas, pegando o pulgão. Por isso que ela está tão infestada. E nesse caso aqui, qual que seria o mais adequado? É fazer a poda? Numa planta dessa aí, apesar de eu não ter visto, eu vi só uma foto ali, então uma das primeiras coisas é exatamente isso, poda, eliminar essas partes aí atacadas, né, queimar essas partes aí, e normalmente aí depois, né, aí começar um método, ele é curativo, tá? Mas a resposta ela vai ser a longo prazo, porque é uma planta que está debilitada. Aí, paliativamente, uma adubação bem feita, né? As outras operações de manejo, elas têm que ser feitas. Professor, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por todas as suas explicações e estamos muito agradecidas. Eu que agradeço, né? Pode sempre aí, nos visite sempre, estamos à disposição aí. Obrigada, professor. Hora da colheita. Acaba o vídeo e tá como?